pense bem na onda que você está surfando hoje e na onda que você deveria surfar, porque é lá onde vai ter provavelmente o resultado nos próximos anos, né? E não o resultado que existe hoje. Tem muita coisa acontecendo e tem muita ruptura acontecendo e a gente nunca viveu tanta ruptura simultaneamente. This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Estamos nos últimos episódios de 2024 e já começamos a olhar para frente porque o futuro não espera. Se você acompanha o nosso conteúdo, avalie o Growthaholics com 5 estrelas na plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a receberem os nossos insights. Hoje a gente tem um episódio especial de fim de ano. É hora de refletir sobre as tendências que vão moldar o mercado e as startups em 2025 e muito mais. E para isso eu trago o meu amigo e sócio Pedro Carneiro para debater esse tema e a gente vai de aspectos tecnológicos até aspectos sociais, políticos e muito mais. Eu acho que esse episódio ficou muito rico, especialmente para quem está querendo entender o que está acontecendo hoje no mundo e, consequentemente, planejar os seus próximos passos. Se você quer entrar em 2025 bem posicionado e pronto para crescer, esse episódio é para você. Fica aqui com a gente. Estou aqui com o meu amigo e sócio Pedro Carneiro e a gente quer destilar as tendências aqui de tecnologia sociais e muito mais para 2025 e eu dou boas-vindas ao Pedro Carneiro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. Um convite mais especial para a gente olhar para o futuro, que é o que a gente mais gosta de fazer aqui. Que é o que a gente mais gosta de fazer. A gente listou, esse episódio é um episódio especial, porque a gente listou as nossas tendências aqui, a gente decidiu agrupá-las por categoria, e são coisas que a gente já está vendo hoje. Algumas dessas tendências talvez comecem em 2025, mas não vão ter o seu impacto full em 2025, mas a gente já está vendo isso acontecer. Algumas delas vão mesclar, né, o impacto da tecnologia, por exemplo, em aspectos sociais ou em aspectos regulatórios. No final do dia, a história da humanidade é uma história de tecnologia, né? Toda a nossa história tem a ver com a tecnologia, desde o fogo, lá que a gente conseguiu ingerir mais calorias e, consequentemente, aumentar os nossos cérebros, até hoje em dia aí com esse monte de coisa. Então, dito tudo isso, Pedro, qual a categoria que você quer começar aqui? Qual que a gente inicia? Bom, acho que a gente precisa começar falando de tecnologia e AI, né? Que é o que mais todo mundo espera ouvir nessa agenda, mas a gente vai conseguir explorar outras coisas também bem legais. Boa, vamos começar então, vamos entrar em tecnologia, vamos começar a falar vamos falar de agentes, Pedro. A gente fala muito de LLMs e AI generativa, que hoje é o Zeitgeist, aí, é a bola da vez, todo mundo fala, mas a gente fala pouco de agentes, né? Então fala um pouco o que são os agentes e por que a gente está enxergando o potencial desses agentes. Legal, a gente já falou umas 4 ou 5 vezes sobre AI, pelo menos só eu, né, com você já deve ter trazido vários outros convidados também, sempre aparece, e eu me lembro, né, a gente consegue resgatar alguns momentos na história, uma recente e passada, de um grande hype sobre novas tecnologias que vieram de ser uma base para outras coisas serem construídas em cima. Então, mais recente a gente estava ouvindo muito de cloud agora é o futuro e etc. E apesar de não ter muita empresa de cloud para lá e para cá, essa tendência virou uma realidade. Mas a gente fica muito mais animado no que se constrói em cima da cloud do que em empresas de computação em nuvem efetivamente. A gente na Ace não investiu em nenhuma empresa de cloud, e provavelmente não vai investir porque a infraestrutura precisa de muito mais capital. Mesma coisa lá atrás com a internet, o Google, aquela parte de indexação e de busca. Estava todo mundo construindo um buscador e quando, na verdade, né, o grande modelo de mercado veio no que foi construído em cima desse conteúdo que foi disponibilizado pela internet. E é um pouco da visão que a gente tem aqui, né? Tá todo mundo super animado com os LLMs, com o novo chat GPT e etc., mas acho que tem 2 coisas principais na tecnologia que eu acho que são game changers e que a gente ainda está para ver.
O primeiro são os agentes, né, que ao invés de só conseguir dar uma resposta textual, e agora tem as respostas também com imagem, numérica, etc., a gente está chegando num próximo caminho em que o computador, né, o agente de AI, ele vai poder tomar ações e ter uma certa autonomia para ter atitudes em teu nome. Então, ao invés de reescrever aquele e-mail do jeito que você gostaria para ficar mais profissional, né, que é uma aplicação de AI, ele pode lembrar que esse e-mail precisa ser mandado, lembrar de como você faz e ele mandar o e-mail para você. Então, tem uma fronteira entre ele conseguir ser um assistente, que é o que a gente tem hoje, né, principalmente um assistente, e ele ser um agente que tem autonomia para tomar as decisões em cima de ti, né? Então, essa frente é uma que a gente está vendo que tem potencial de ser bem disruptivo, inclusive para o mercado de trabalho profissionais, né, de intelectuais, profissões do conhecimento, e vai começar a ter uma competição importante nos primeiros estágios, né? O que vai ser das categorias de entrada, dos primeiros empregos dos profissionais das áreas do conhecimento. A barreira vai ser cada vez maior e a competição com esses agentes autônomos vai ficar bem mais acirrada. O que você acha? Não, eu concordo. Eu acho que se o pessoal quiser ver um pouco do poder, né, dos agentes, a gente vê agora, quem usa o ChatGPT, vai no 01, lá no modelo do 01, a gente vê ele colocando várias vezes para rodar a sua pergunta e chegando numa resposta. Eu acho que é isso que a gente vai ver com AIs cada vez mais robustas, que vão questionar o resultado delas mesmas. A gente já está vendo algumas ferramentas que criam sites, criam apps, né? Então você fala, preciso de um app que faça isso, e obviamente que ela vai ter que rodar vários agentes para chegar na resposta. E acho que o que o Pedro falou, e acho que tem impacto social, a gente vai entrar mais na parte social, a gente está vendo muito, né? Porque quando a gente pensa em empregos de entrada, inclusive em mercados de colarinho branco, né? Como mercado financeiro e tudo mais, a gente vê que os agentes e o AI está fazendo aquele trabalho que seria o trabalho braçal, que seria o trabalho que ninguém quer fazer, e eles estão fazendo isso hoje. Isso tem um impacto, provavelmente, na entrada no mercado de trabalho de várias pessoas. A gente vai entrar, inclusive, depois no outro lado, né, no envelhecimento da população, que eu acho que também tem um impacto direto e também traz muita oportunidade. Ainda sobre AI, né, a gente fala que uma das tendências são as AIs super especializadas, né? A gente fala muito do LLM, que é uma solução que a gente chama de uma solução horizontal, que ela resolve todos os problemas, e eu consigo contextualizar. Mas a gente está vendo o surgimento de AIs que resolvem cenários muito específicos, tipo fazer uma apresentação, fazer um site, atuar em questões jurídicas e tudo mais. E não é tão trivial transformar uma AI horizontal numa AI vertical. Então a gente está vendo que talvez sejam as coisas que, por exemplo, o Brasil poderia fazer mais, né? Ou seja, soluções na camada de aplicação, utilizando algum LLM do mercado, mas que vai trazer um cenário muito único para a realidade brasileira, né, Pedro? Eu acho que a gente consegue traçar um paralelo de os LLMs é como se fossem os sistemas operacionais. Você vai ter alguns padrões, não vai ter um só. Você pode ter 3, 4, alguns de código aberto. Agora o Meta está com o Llama, né, que é open source, e você tem os outros individuais. Só que o mercado de sistema operacional, ele é de um certo tamanho. E ele tem um certo limite, porque é uma base de ferramentas. O mercado que é construído em cima desse, ele é infinitamente superior em valor, né? Tem muito mais capacidade de entrega. Então, lá atrás, quando lançaram os Windows 96, 95, 98, o mercado de sistema operacional era basicamente 100% do mercado. Porque tinha pouco programa sendo construído ali em cima, tinha pouca coisa sendo desenhada em cima daquela plataforma. Mesma coisa quando saiu a App Store ou o Android. Então, o sistema operacional, que era a infraestrutura, era a maior parte da geração de valor de mercado, porque era o começo, né, o início. Hoje, se você for olhar para o valor que foi gerado com a venda de, dispositivos Windows, versus o valor que foi gerado com a venda de todos os aplicativos que são aplicados para Windows em todos os setores, são ordens de grandeza de diferença. Então, quando a gente olha para AI super especializadas e agentes, é exatamente esse mesmo paralelo. E que não é tão difícil assim de entender, né? Se você tiver um sistema operacional Windows 95, você consegue fazer uma renderização profissional em 3D?
Olha, dá para fazer, não é impossível, mas você vai ter que construir a sua própria, né, estrutura de renderização e etc. É a mesma coisa que em ChatGPT. Você consegue fazer uma edição de imagem para deixar a sua foto mais profissional usando o ChatGPT? Olha, dá. Não vai ser a coisa mais fácil do mundo, porque está tendencioso, ele está programado para uma coisa mais generalista. Agora, tem ferramentas que são especializadas nisso e que tem um nível de personalização ali incrível e que funcionam muito bem. E no conjunto, todos esses aplicativos e essas empresas vão gerar mais valor para o cliente, para o mercado, do que a construção da base que eles estão estruturados, que seria um ChatGPT, um OpenAI. Então, é onde a gente vê mesmo muito potencial aqui para o mercado brasileiro, porque a gente é muito bom em conseguir personalizar e aplicar no mercado que é principalmente nosso, né? Que é onde a gente mais entende e conhece das pessoas e do público. Então, assim, eu acho que, sei lá, é 10% do que já veio de valor de mercado, tem muita coisa para crescer ainda, mas esse dinheiro não vai todo para a OpenAI, esse dinheiro não vai todo, né, para os agentes de AI, mas vai para empresas que conseguem aplicar isso para coisas mais concretas. Tu falou do sistema operacional, a gente pode falar do cloud, que tu acabou de mencionar, a mesma coisa, né? O valor que foi construído em cima da cloud é infinitamente maior do que o valor das empresas de cloud, né? Isso acontece com qualquer tecnologia. E eu acho que faz parte da evolução tecnológica que a gente vai ver. A gente está na infância da infância quando a gente fala de AI. Eu acho que tem muita coisa legal para evoluir. Ainda vendo os impactos da AI, a gente está vendo, por exemplo, o desafio que né, quando a gente fala de colocar recursos mais refinados no mercado, a gente também tem sempre o outro lado. Então, uma dessas coisas é a segurança da informação, cybersecurity em geral. Né? Agora a gente tem agentes que vão tentar romper com as defesas das empresas o dia inteiro, tentando plano A, plano B, plano C, né? E se a gente coloca a computação quântica aí, que é uma das tendências que eu não sei se a gente vai começar a ver isso num curtíssimo prazo, a gente vai ver uma situação muito difícil para a maior parte dos negócios. E eu acredito que a gente vai ver verdadeiras batalhas sendo travadas o dia inteiro com agentes contra agentes, né? Agentes que querem entrar, né? Que querem fazer mal aí para os diversos sistemas, seja bancário, seja enfim, e agentes protetores que vão... E eu acho que isso aí traz toda uma suíte nova de soluções que a gente não tem hoje, né? Ou que estão sendo criadas, que é a cibersegurança de AI, né, Pedro? Eu gosto de fazer um paralelo assim eu acho que vai ter um volume muito maior de dados e ações cinza e escuras. A gente fala do dark web, né, do deep web, e na verdade o que as pessoas pensam quando falam de deep web são, sei lá, rede de crime organizado, etc. Mas na verdade o deep web é aquele conteúdo, aquela quantidade de dados que estão rodando que não são acessíveis ali no nível de superfície. E eu acho que com AI, com o avanço da tecnologia e com isso ficando cada vez mais disponível, a gente vai ter um volume muito grande de dados e de computação rodando para fins escusos, né, para tentar quebrar algum tipo de criptografia e tal, e que eles vão ser inúteis, né? Tem muita coisa que ainda está evoluindo, a computação quântica é um risco real, né, para criptografia, porque a gente conseguiu construir ali de segurança online, mas eu acho que ainda tem um tempo para isso acontecer. Mas o paralelo que eu gosto de fazer finge que hoje, para você levar uma carta de um spam ou alguma oferta para um cliente potencial, você tem que entrar no seu carro, você tem que dirigir até a casa da pessoa, torcer para a pessoa estar em casa, abrir a porta para você e aí você dá o papel. Que é mais ou menos como funciona hoje o spam, o e-mail, etc. Agora, imagina se você tivesse um carro que fizesse isso de forma autônoma. Você ia simplesmente deixar isso rodando lá o dia inteiro. Então, quando você diminui a barreira de entrada para fazer esse tipo de ação, isso também vai ser usado pelo lado mais malicioso do negócio, né? Então, eu acho que isso vai ser o que vai compreender uma boa parte do nosso aumento de consumo energético e do nosso aumento de consumo de banda. Porque quando essas coisas começam a dar certo, né? Quando você acerta um golpe ou quando você consegue roubar um banco, não importa quanto você investiu, né, em energia para poder quebrar essa criptografia. Então, acho que a gente vai começar a chegar em um certo volume de estafa da infraestrutura que a gente tem de informação, que a gente não imaginou que fosse ser possível, sabe? Era só, tipo, joga mais um cabo ali entre os dois continentes e tá tudo bem. Mas agora, como você tem um teto infinito, né, de capacidade de executar ações de forma autônoma,
E assim, eu diria que nos próximos 10 anos, 90% das ações na internet vão ser feitas por robôs, para robôs, e tudo que a gente conhece hoje como internet, que é de humanos para humanos ou de humanos para robôs, vai virar um pedaço muito, muito pequenininho, e eu acho que ainda vai precisar de muita infraestrutura para fazer esse negócio rodar. E isso a gente vai ver reflexo em tudo, mesmo no marketing, onde você, que nem o Pedro falou, né, você vai receber coisas e daí vai ser o dia inteiro coisas acessando você no telefone, e-mail, e o que vai acontecer? Você vai criar o seu agente que vai conversar com o outro agente, então vai ser AI falando com AI o dia inteiro, o tempo todo, sob os nossos narizes, e isso vai ter um impacto bem grande, né? A gente vê o Facebook agora investindo na sua própria rede de internet global, né? Botando cabo no mundo inteiro para ter acesso. A gente vê o Starlink colocando acesso no espaço com satélites, então a gente vai ver esse espaço ser populado muito por ações de AI. Ainda vendo esse impacto de AI, uma coisa que sempre foi descasada de AI e sempre foi utilizada num contexto mais industrial, né, é a robótica. Então a gente vê aí as fábricas, aquele braço robô nas indústrias, e agora com AI a gente está vendo novas gerações de robôs. A gente tem robôs que já chegam na nossa casa, como a Roomba, né, o Roomba-like, aí que limpa o chão, mas a gente vai ver um refinamento muito grande de robótica em todos os lugares. Isso, junto com a outra tendência que a gente vai falar, da redução da população da Terra e redução especialmente dos jovens que pegam esses trabalhos, né? A gente vai ver a robótica ocupando um espaço, né, Pedro, bem relevante, à medida que o custo-benefício de usar um robô se torna acessível, né? E esse para mim é o ponto-chave, que a gente não está falando de nada que não era possível antes. Então a gente não está mudando a regra do que é possível, mas a gente está mudando a regra do que é viável, né? Eu acho que tem, de novo, são várias ondas que a gente já viu no passado e que a gente consegue replicar. Quando a gente vê a construção do ambiente digital, uma primeira grande onda veio com as linguagens de programação. Sei lá, quem começou a fazer programação lá na década de 70 e de 80, fazia com aqueles cartões perfurados e que tinha que ordenar cada bit do seu computador para poder fazer o programa rodar. Para poder simplificar isso, vieram as linguagens de programação. Depois rodou quase 10, 15 anos as linguagens de programação. Para poder simplificar isso, criaram os sistemas operacionais. Para poder simplificar isso, criaram as ferramentas de coding, né, e de desenvolvimento, de construção. Então, é mais uma camada que vem em cima para poder fazer a interface entre o micro, o bit, né, as microações ali, e o macro do que a gente quer dizer como seres humanos. Eu acho que isso também vai ter um impacto social importante, né? Eu falo que a nossa geração aqui é uma geração meio de cataclisma, porque a gente teve que ensinar os nossos pais a usarem a impressora, e a gente provavelmente vai ter que ensinar os nossos filhos a usarem a impressora. Porque é um intermédio em que tem um nível de proximidade com como funciona, né, a tecnologia, que provavelmente quem veio antes não tem porque era muito novo, e quem vai vir depois provavelmente não vai ter porque é trivial demais, é tão acessível que ninguém entende como funciona isso por baixo do capô. Então tem ali esse aspecto social também que a gente pode entrar, mas tem um potencial grande de deixar essas coisas mais viáveis. A gente viu alguns vídeos muito legais de você treinando um braço robótico para limpar uma mesa, por exemplo, quando você está lá, sei lá, almoçando, jantando. Ele tem uma câmera, ele identifica o que é uma sujeira, ele vê que tem uma bucha, um pano do lado, ele escolhe qual que é a melhor, e você não precisou programar nada disso. Eu acho que essa camada de inteligência que é o grande segredo, porque isso já era possível de fazer no passado. Isso. Era muito, muito complicado e não era viável para aplicar, né? E hoje a gente consegue ver essas aplicações aí no horizonte. E eu tenho certeza que a gente vai começar a ver isso em vários contextos e esse vai ter um impacto social relevante. Eu tenho certeza que vai ter um impacto social relevante. Você falou uma outra coisa que eu acho que é um subproduto aí da AI, que é a programação, né? O desenvolvimento de software vai se tornar cada vez mais acessível também, né? Então, quando a gente fala naqueles reportes, o Brasil falta 500 mil desenvolvedores e tal, não faltam 500 mil desenvolvedores, né? E aí entra aquela diferença, né, que o Vale do Silício fala, né, desenvolvedor 10x, o desenvolvedor 1x. Então, eu acho que a gente vai ter cada vez menos desenvolvedores
nas empresas e a qualidade exigida do desenvolvedor vai ser muito maior, né? Porque as ações mais triviais serão feitas por agentes AI. Isso pode tomar como certeza, e isso pode tomar como uma tendência de curto prazo para 2025, né, Pedro? Com certeza. Quando eu estava no colégio, o último ano do colegial, eu aprendi a desenvolver websites em Flash, porque era a principal tendência, etc. E aí, assim, se for olhar desde a pandemia, quantos web designers você conversou nos últimos 3, 4, 5 anos? Isso não significa que essa tarefa seja inútil hoje, só que ela ficou trivializada de um jeito que ela é um espaço menor dentro de uma caixa de ferramentas de alguém que é um designer, ou é um desenvolvedor, ou é um dono de produto, enfim. Então, virou uma coisa menor dentro de algo mais relevante de negócio. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer, né? Eu acho que essa intersecção entre o que é um desenvolvedor, só aplicador de código e construtor de código, vai reduzir o espaço para essa pessoa para aumentar o espaço de alocação de negócio, de prazos, de conseguir acompanhar as entregas e a execução, como foi com o web design, como foi com outras ferramentas que necessitavam de uma auto-especialização. E quando a ferramenta apoiou, né, a execução e que todo mundo consegue acessar, isso não deixa de existir, claro, mas não vai ser o principal skill necessário. Vai ter todo um skill importante ali de como aplicar e de como isso pode ser importante para o negócio. E aí ainda no capítulo tecnologia, a gente fala da era do GLP-1, né, dos produtos aí como o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, que chegaram no mercado alguns anos atrás, mas agora estão varrendo, né, o mercado americano, mercado brasileiro. Ainda são produtos caros, a gente deve ver uma democratização desse produto, mas esse tem um impacto social muito grande, né, Pedro, o impacto no custo de saúde de uma nação, né, se a gente reduzir, pega os Estados Unidos aí, que acho que é mais de 50% da população é obesa, a gente vê um impacto aí no welfare e outros gastos do governo muito grande, né? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente começa a ver um horizonte assim do que a gente imaginou que ia começar a chegar com o projeto Genoma, lá 30 anos atrás, que parece que agora a gente tem as ferramentas para crack down no que é a nossa constituição biológica. E com AI eu acho que isso só vai se acelerar. Eu acho que tem outros desafios, e esse caso do GLP-1, por exemplo, é muito mais um desafio regulatório e social do que um desafio tecnológico, porque isso já estava sendo desenvolvido há mais de 20 anos, e para colocar isso em escala é que demorou, e não necessariamente para descobrir a proteína e as atuações. Só que eu vejo que quando você começa a conseguir testar critérios e ambientes em que a gente não consegue fazer individualmente, como o jeito antigo de desenvolver novas drogas, novos tipos de tratamento, isso é uma coisa que a AI deve acelerar muito. A gente ainda tem uma barreira gigante regulatória, a mesma coisa que carros autônomos e tal. Os carros conseguem ser autônomos hoje, gente. A questão é, como a gente coloca isso dentro de uma estrutura regulatória que pare de pé? A gente fala disso já já. Então, a gente vê que tem um potencial aqui que, na minha cabeça, talvez não para 25, mas talvez para 30, para 35, olhando para Neuralink, né, que são aqueles conectores direto que vão no cérebro das pessoas para poder fazer essa interface homem e máquina, tem um potencial gigante aqui e parece que a gente finalmente está conseguindo chegar naquela fronteira de entender a nossa própria composição biológica humana e conseguir agir em cima dela. Ainda tem alguns anos para a gente entender os impactos disso, mas eu acho que realmente a gente tem capacidade agora, na próxima década, de tratar esses males de alta escala de uma forma muito competente, como se a gente estivesse curando uma gripe, uma dengue. E isso é uma coisa muito esquisita para pensar, né? Que coisa de 5, 10 anos atrás, essas epidemias de hábitos, essas epidemias agora podem ser tratadas também como um distúrbio. Sim, a própria epidemia da AIDS, né? Virou uma doença crônica, né, com os tratamentos que a gente tem hoje, e eu acho muito interessante aquilo que o Harari fala, né, que nós não somos mais humanos porque nós passamos a controlar a teoria a evolução, passou a ser nossa, né, não é mais da natureza, e eu acho fascinante isso que vai acontecer. Não sei qual o horizonte de tempo para a gente vencer a morte, mas eu não acho que está muito distante, não.
quanto a gente imagina. Acho que ele está bem mais próximo do que a gente pensa. Claro que não é uma tendência para 2025, nós vamos nos animar, né? Virar uma geração de vampiros. Mas e aí tem mais duas tendências aqui de tecnologia, antes de a gente entrar no próximo, Pedro. Uma que a gente chama de SaaS 2.0 aqui, né? E comenta um pouquinho a diferença do que a gente vê do SaaS 1.0 para o 2.0 e por que a gente acredita que isso vai ser importante aí para as startups brasileiras. Legal. Acho que tem dois aspectos importantes ali no SaaS 2.0, né, em relação à evolução ao primeiro. O SaaS 1.0 é principalmente uma prestação de serviço e uma ferramenta para que você, né, consiga otimizar algum tipo de fluxo de trabalho, uma tarefa, etc. A gente está vendo algumas evoluções em dois sentidos, né, para transformar isso em um SaaS 2.0. O primeiro é conseguir agregar outros estágios dentro da própria jornada do cliente dentro do seu produto. Então, tem muito SaaS que está agora incrementando meios de pagamento, está incrementando formas de integração, e isso muda um pouco qual que é a proposta de valor desse player, né, desse serviço. Então, você pode ter uma carteira, uma conta no banco, tudo integrado ali, tanto que a proposta inicial do serviço pode acabar sendo menor do que a geração de valor ao redor daquilo, né, que existe. E tem também um outro fator importante, que é como eu consigo usar essas ferramentas generativas para personalizar aquele serviço para aquele caso de uso específico, né? E aí, como a gente tinha comentado, você tem um incentivo muito grande de ser o primeiro e de ser o maior nesse tipo de ferramenta que depende muito de dados. E aí, mesma coisa, né? Faz 30 anos que a gente fala que dados são o novo petróleo e tal. Ok, agora está na hora de ver isso acontecer na prática, além de todos os cookies e o que a gente passou ali com a revolução de anúncios, em que os primeiros que se desenvolverem nesse mercado vão conseguir acelerar e vão conseguir gerar um diferencial competitivo que quase ninguém vai conseguir bater. Por isso que tem tanto dinheiro sendo derramado aí nesses setores, porque as pessoas sabem que quando você começa a gerar um diferencial, você tem o que a gente chama de flywheel, né? Um diferencial gera uma melhor experiência, que gera mais clientes, que gera mais demanda e que gera mais diferencial. Então é isso que a gente está enxergando, e boa parte dessas ferramentas que a gente conhece hoje como SaaS devem caminhar para algo nesse sentido. Eu acho que o Brasil é muito rico de situações em que esse tipo de solução vai ser muito útil, né? Porque a gente tem muita questão de compliance, a gente tem muito mercado ineficiente, a gente vê os reguladores, na sua maioria, discutindo como melhorar a vida, né, do cliente, né, da população, que deveria ser a missão do regulador. Então a gente vê esse como um estímulo, né, para você criar esse tipo de coisa. E junto, falando em regulador, a gente tem aí o Drex, né, que está programado para sair em 2025, e acho que muita gente ainda associa o Drex como uma moeda digital, uma criptomoeda brasileira, mas quando a gente fala de blockchain, e o que é mais interessante é a coisa de você conseguir criar relações de confiança instantâneas, né? Usar a tecnologia para criar confiança. E agora, quando a gente consegue embutir regras de negócio numa plataforma transacional lastreada pelo governo, quer dizer, o governo dando um SDK aí para a população desenvolver soluções que geram confiança, se a gente colocar na balança quanto dinheiro a gente perde por falta de confiança no Brasil, é a catraca no ônibus, é no metrô, é a canetinha com a cordinha, né, para não roubar. Quer dizer, o Brasil foi criado, né, rubricar cada página do contrato. A gente tem tanta coisa que presume-se a desonestidade, né, que criando com a tecnologia a gente consegue fazer transações, fazer repasse de dinheiro. Eu acho que abre muita oportunidade para desenvolver, assim como o Pix revolucionou o mercado financeiro, e é uma solução governamental, né, uma das inovações mais impressionantes governamentais dos últimos anos aí no mundo. O Drex tem o potencial, né, acho que o Open Banking não trouxe, né, não mostrou a que veio, talvez falte outras etapas, mas eu vejo um potencial interessante do Drex como uma ferramenta para a gente embutir nas soluções que a gente está desenvolvendo. Como é que você vê, Pedro?
Eu concordo, tá? Eu acho que tem uma mudança de comportamento que ainda precisa acontecer e que vai um pouco mais longe, mas a gente está colocando bases ótimas, assim, para poder fazer essa mudança de percepção. Quando você falou sobre confiança no mercado e no mundo dos negócios, confiança é a coisa mais cara e mais demorada para se construir. Por isso que quando você pega essas empresas gigantes e tal, eles falam muito sobre a solidez e etc, porque é o que eles estão tentando vender como confiança. E se você for pegar os grandes players hoje que são intermediadores, desde o Mercado Livre até um Alibaba e etc, esses intermediários ainda conseguem gerar muito valor na cadeia porque o principal commodity que eles vendem é confiança. Primeira compra que você fez no Mercado Livre, lá, não sei, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, você estava morrendo de medo de ter comprado um celular e vir um tijolo. Hoje você não tem mais isso. Por quê? Você tem um intermediador que te dá a confiança que você consegue fazer essa transação e ele vai resolver qualquer problema e ele vai te intermediar. E aí, claro, no começo pode ser muito difícil para esse intermediador, né, para a empresa que resolve esses problemas, porque ela pode tomar muito prejuízo. Cada caixa que vem um tijolo e não um iPhone, e o vendedor não é quem está pagando, é o Mercado Livre, né, é o intermediador. E aí, o que a gente está vendo agora você tem capacidade, pelo menos ferramenta, para construir algumas estruturas que não precisam desse intermediador. Ou que esse intermediador já está embutido no próprio sistema e ele não precisa de uma parte de todas as transações. Mas eu acho que ainda tem uma barreira que não é tecnológica, mas é humana, de quando será que as pessoas vão começar a confiar? A gente teve uma adesão no e-commerce muito mais lenta do que foi a adesão do Pix, por exemplo. Mas a adesão do e-commerce para você conseguir sair do ambiente físico e começar a gastar dinheiro pela internet, etc., é uma mudança de paradigma muito maior do que você sair de uma TED e ir para um Pix. E eu sinto que para uma próxima rodada, pensando no Drex, né, e de outras infraestruturas sem intermediários, vai ter também uma mudança de mentalidade, só que no fim das contas é tão mais eficiente você tirar esses intermediadores que você tem um incentivo econômico muito grande. E isso pode realmente acelerar assim, o crescimento de todos os negócios, diminui a fricção, né, desse tipo de negócio para acontecer. Eu acredito que a forma correta da gente encarar o Drex é como novas ferramentas que eu tenho para desenvolver soluções e embutir em negócios que talvez não sejam tão financeiros, né, como a gente entende, né, não é uma ferramenta para as fintechs, né? Eu acho que isso é mais interessante e eu acho que todo mundo deveria olhar com muito carinho. Vamos entrar um pouquinho, Pedro, nas sociais, né? Impactos sociais, que eu acho que esse a gente tem alguns pontos, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre provavelmente vai ficar mais difícil entrar no mercado de trabalho por causa do AI e da eficiência, né, trazida pela AI, que as empresas a tendência é ter menos colaboradores, né, no geral. Mas a gente tem outra que, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem um envelhecimento da população e um decréscimo da natalidade como um todo, né? O único continente do mundo que vai continuar crescendo a população nos próximos anos, que vai crescer acima da taxa de reposição, é a África. Todos os outros, inclusive vários estados brasileiros já se encontram nessa situação, está numa situação de decréscimo, né, com governos aí bastante preocupados, alguns dando dinheiro para você ter mais filhos, né, a política de um filho por pessoa da China arrasta até hoje aí um impacto social dessas coisas, e a gente está vendo que isso também vai ter um impacto nos serviços que a gente vai precisar, né? E eu acho que uma área que a gente olha muito pouco são nos serviços para pessoas mais velhas. Eu acho que a gente ainda tem muita oportunidade nesse nicho, né? Não sei como é que você vê tudo isso, Pedro. A gente está em um momento bem sem precedentes, que a gente tem duas forças que estão puxando para lados opostos, em que a barra de entrada no mercado de trabalho ele vai ficando cada vez maior por conta do nível, né, de automação que já é possível hoje com os agentes. Então, aqueles trabalhos muito operacionais de primeiro emprego, segundo emprego e tal, eles vão ficando cada vez menos necessários
porque a pressão competitiva vai empurrar essas margens para fora das empresas, então você vai ter uma barreira cada vez maior. Isso significa, e é uma coisa que a gente já tem visto nos memes, né, e nas paródias de, eu quero arrumar um estágio, tá bom, você precisa ter 3 graduações, 10 anos de experiência, 3 idiomas, e assim, claro, é um exagero, mas isso realmente vai acontecer, está acontecendo, e isso deve mudar toda a composição, né, de novo, não só para 2025, mas vai mudar a composição e como as pessoas se preparam para o mercado de trabalho. Será que você deveria mesmo gastar 5 anos da tua vida só fazendo uma faculdade para ter um segundo grau? Ou será que essa experiência e essa energia pode ser gasta melhor em outro lugar? Esse tipo de decisão, eles vão ficar cada vez mais importantes. E na outra ponta, a gente tem, como você falou, uma taxa de reposição do mercado de trabalho cada vez menor e uma carga cada vez maior para conseguir sustentar, né, as pessoas que já estão aposentadas. Então, você tem uma inversão ali da pirâmide etária. Eu acho que tem muita coisa que vai chegar em serviço e que ainda vai ser muito necessária essa intervenção humana. Então, talvez o resultado disso é que essas duas pontas elas vão se unir. Porque provavelmente o trabalho com os mais idosos, né, com quem não teve contato com essa tecnologia, talvez ele seja o mais difícil de automatizar com AI. Então, pode abrir uma oportunidade desproporcional para pessoas que estão em estágios iniciais trabalharem com essas pessoas em trabalhos mais de serviço, né, e de cuidado e etc. E toda uma série, não só das coisas mais operacionais, mas de tecnologia, de soluções e de outras coisas para expandir essa vida. Bom, quando eu era criança, idoso era 55, 60 a mais. Hoje a galera já está falando de 70, 75. Então, tem também uma mudança no que é a qualidade e a expectativa de vida, né, hoje dos idosos. Então, quem sabe o resultado, né, desse dilema seja esse. Talvez essas duas pontas vão se unir aqui no meio, porque o excesso de oportunidade que vai sendo criado numa ponta vai encontrar a dificuldade desses, né, membros mais jovens de entrarem no mercado de trabalho em coisas mais operacionais. Eu acho que existe também a probabilidade da produtividade advinda da AI offsetar a perda de profissionais que a gente está tendo no mercado. Ou seja, a gente sempre fala, vai reduzir o número de empregos. Bom, está reduzindo o número de pessoas também, né? Sim. Então, vamos ver. E eu acho que para quem, né, for ficando mais velho, a pessoa vai ter diversas carreiras ao longo da vida, né? E eu acho que isso também traz uma série de impactos e oportunidades aí para a gente considerar. Além disso, a gente está vendo também um sentimento aí, pensando em social, né? Um sentimento no mundo inteiro contra a imigração, né? E até uma coisa que impacta até no política do isolacionismo dos países, né? Começou há alguns anos com o Brexit e tudo mais, e a gente está vendo países fechando as fronteiras, né, os Estados Unidos ameaçando já o Trump, mas isso já vinha, né, desde das gestões anteriores, ameaçando a China, vendo quem fornece os chips mais utilizados no mundo, a questão da Taiwan. Então a gente está vendo os blocos, né, começando a se desenhar de uma maneira mais clara desde o final aí da Guerra Fria, e uma nova configuração global, onde o Brasil é um país geralmente mais neutro, aí, que consegue fazer negócios com todos os lados, né? Como é que você vê esse isolacionismo, esse sentimento que está emergindo, e o impacto disso aí no mundo dos negócios, Pedro? Eu acho que tem a parte mais macro, né, política, de como as nações se comportam, mas tem também muito uma questão cultural mais micro, né? Com o advento da internet, todo mundo acreditava muito nesse sentimento de globalização e de que as fronteiras estão agora cada vez mais borradas, todo mundo ia se juntar em uma grande comunidade e tal. O que aconteceu, na verdade, nos últimos 5 anos é que as comunidades ficaram cada vez mais fechadas e mais, né, estritas, só que você agora faz parte da mesma comunidade de um, sei lá, extremista na Arábia Saudita e um cara na Europa e alguém na China, porque o que te une agora não é mais você ser vizinho de pessoas XYZ.
né? Não é mais o geográfico. Mas hoje as pessoas estão cada vez mais confortáveis nas suas próprias bolhas, que são virtuais, e que tem gente do mundo inteiro, mas que tem gente com um pensamento muito mais estreito e muito mais alocado com o que você mesmo sente. Tenta experimentar, por exemplo, fazer log-off de todas as suas contas e ver que tipo de notícia aparece para você, que tipo de resultado de busca o Google te traz, que tipo de anúncio e de conteúdo, um TikTok, um Instagram e tal. E aí você começa a perceber o quanto que isso foi, sabe, construído para você entrar dentro da sua própria bolha. E isso está gerando uma dificuldade imensa das pessoas ativamente e intencionalmente saírem das suas próprias bolhas. Isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante e que replica depois em resultado de eleição, replica depois em resultados e polarizações de outras frentes. E eu acho que, tentando fazer uma conexão com o que a gente acabou de falar de tecnologia, quando a gente tem agentes que vão fazer esse tipo de interação em nome de nós, a minha expectativa, pelo menos, é que essas bolhas fiquem cada vez menores e cada vez mais difíceis de furar. Então, quem tem o skill de conseguir conversar e traduzir os tópicos entre todas essas bolhas, né, tem um viés mais político e de negociação, vai ser cada vez mais valorizado, porque hoje, mais do que nunca, você tem a opção de só falar com quem concorda com você, conversa com você, tem as mesmas visões. Então, quando você quando você quiser expandir o teu negócio e você precisar pular culturas e começar a entrar em contato com outros, isso vai ficar cada vez mais difícil. As pessoas estão ficando menos abertas, mesmo no mundo que esteja mais conectado. Assim, isso é muito estranho para mim. É um negócio que eu acho que é o impacto não desejado dos algoritmos de mídias sociais que simplesmente maximizam para o clique, né? Maximizam o que você gosta. Para retenção, né? Então ele vai... se você... aquilo que a mídia já aprendeu há muitos anos, né? Tragédia, coisas que vão te polarizar, que vão te provocar alguma reação mais visceral, são aquelas que eles vão colocar na frente, então, e aí começa a surgir essa coisa do time, né, da tribo, e a tribo está ficando cada vez mais digital e menos geográfica, que nem você falou, né? Mas é um fenômeno meio assustador até certo ponto, né? E falando na política, né, a gente estava fazendo uma análise sobre o que deve acontecer do ponto de vista regulatório, especialmente nos Estados Unidos, que é o país que é o polo aí das startups do mundo, e a gente acredita que tem muito M&A que estava travado aí nos Estados Unidos pelo governo anterior e que deve acontecer agora que o Trump está com uma agenda de reduzir a regulação, né, ou reduzir talvez a mão do governo para tomar esse tipo de decisão. O que eu não sei, vamos ver na prática, né, se isso de fato vai acontecer, mas dizem que existe muito M&A represado. De fato existe muito M&A represado, né, a gente viu, e que isso deve acelerar e, consequentemente, trazer retorno para os fundos de VC, que estavam aí apanhando há muito tempo, desde 2021, aí, não tendo liquidez. Teoricamente, a gente vai passar a ter uma era de maior liquidez, né, Pedro? Talvez a gente vá mais para um sistema em que, pelo menos, as regras estão mais bem definidas. Eu acho que não é necessariamente um sistema menos protecionista, mais protecionista, porque ao mesmo tempo que, sim, tem essa sinalização de conseguir aumentar o volume de M&As, tem hoje um processo rodando para poder quebrar o Google em várias empresas por conta de uma acusação de monopólio, né? Eles querem dividir o Android, o YouTube, a busca do Google e etc. Isso é algo que não está sendo combatido pelo Trump, e ele concorda com essa distribuição. Então, acho que a grande dificuldade que as empresas têm tido, principalmente esses fundos maiores que investem em negócios que só dão retorno quando vai para um IPO, ou quando a Google, a Meta ou essas Big Tech compram, vai pelo menos ter uma regra mais clara de, ok, então esse é o tamanho máximo que você pode comprar. A gente teve notícias da compra do HubSpot, né, pelo Google, por exemplo, mas é o tipo de coisa que não roda mais, porque você tem esses comitês que hoje ainda são muito arbitrários, de falar, não, essa aquisição aqui, ela atrapalha a livre concorrência. Não, essa aquisição não, que é menor ou que é do mesmo tamanho. Então, pelo menos conseguir construir regras claras, e hoje a gente já tem, né, empresas que são maiores do que a maioria dos países no mundo. Será que vai vir uma regulação para colocar um limite e falar, tá bom, né? Então, ok, esse é o tamanho que uma empresa pode ter e esse é o tamanho do market share que essa empresa pode ter.
antes que elas fiquem maiores do que os estados que governam elas. Será que é isso que vai acontecer? A gente está vendo empresas agora batendo, né, trilhões de valor de mercado. Trilhões de dólares é mais do que o PIB da maioria dos países. Então, quando você tem esse nível de influência, a gente vai começar a enxergar um clash, né, um conflito entre entidades privadas que têm poderes imensos e entidades públicas, né, os governos, os países que têm poderes imensos também. A gente vai ter clash entre União Europeia e Meta, clash entre governo americano e SpaceX. Bom, talvez não com esse governo. Mas, enfim, a gente está começando a ver que tem negócios que estão ficando maiores ou iguais grandes países e que essa regra vai ter que entrar no jogo aí de uma forma mais clara. Eu acho que, enfim, quero aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer, né? A gente está vendo também um processo de muita instabilidade geopolítica aí no mundo, enfim, muitas guerras acontecendo e posições diferentes do que a gente estava acostumado, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E em termos de regulação, a gente falou, né, das tecnologias todas que estão entrando, junto com elas também vem a canetada para tentar regular, e sempre vem o desafio de regular algo novo, né? Se eu tenho um carro autônomo, mato uma pessoa, para tudo, esse negócio não funciona e tal, e, no entanto, os carros aí dirigidos por humanos matam milhares de pessoas diariamente. Como que você acha que a gente vai lidar com isso? A minha tese aqui é que a gente vai cometer vários erros bem graves de regulação até acertar. A gente vai ter que ter uma mente mais aberta para tentativa e erro, fazer ajustes, porque a tecnologia não para, a tecnologia continua evoluindo, então não dá para a legislação para. Esse é o grande desafio. Exato. Eu acho que a gente, nesse caso, pensando em todo esse cenário mais macroeconômico e tal, a gente deve fazer isso muito mais pela dor, ou seja, pela dificuldade de ficar para trás e de estar perdendo as coisas, do que pela sensação de progresso, etc. Tem que pensar em que um cenário que é mais protecionista e que quer manter o emprego das pessoas e que está contraindo a economia, vai valorizar muito esses trabalhadores de primeiro estágio, que é o pessoal que trabalha mais na frente operacional, em que esse tipo de regulação mais pode trivializar, né? Pode eliminar a demanda. Né? E é uma coisa que a gente sempre soube, né? Que os planos da Uber, da Tesla, da Didi, né? Que é dona da 99 hoje, estão muito focados ao redor de você ser um gestor de ativos, você ter uma frota de veículos autônomos e tirar o motorista da equação, e que é o principal custo, né, para essas empresas. Mas aí, nesse caso, você tem milhões, né, de motoristas, de pessoas que estão trabalhando nessas frentes e que dependem disso para o seu sustento. Então, é aí que eu acho que está esse grande cabo de guerra, e por isso que as coisas não evoluem de um jeito mais rápido, assim. Não é sobre quem toma a responsabilidade caso um carro bata e uma pessoa morra, etc. A gente já achou a solução para esse problema na forma de seguros, de você terceirizar a responsabilidade, de você montar acordos coletivos. A questão de quem vai pagar o preço já está resolvida em outros critérios, em outros assuntos, em outros mercados. Não é esse o problema. Por mais que as pessoas falem que temos que regular a AI, não. Você consegue mapear o tamanho do risco, você consegue precificar esse risco, consegue jogar ele no mercado. Vida normal. A gente já faz isso para tantas outras coisas. A gente faz isso para a usina nuclear. Agora, carro elétrico, não. Eu acho que não é bem isso. Mas eu acho que tem essa questão social e que, principalmente para democracias, é muito difícil você construir uma regulação que vai impactar diretamente milhões de pessoas que são pessoas votantes e que isso vai entrar em conflito direto. Então, quando eu acho que isso vai começar a virar, é quando os primeiros países, os primeiros locais realmente assumirem esse risco e conseguirem mostrar para o resto do mundo o salto de produtividade exponencial que vai acontecer. E eu acho que isso vai começar na China, infelizmente. Mas, quando você tem uma estrutura que é mais diretiva, eles vão chegar e falar, ok, agora ninguém pode usar carro, né, dirigido por um humano nessa cidade, nessa região, nessa estrada. E aí o aumento de produtividade de resultado vai ser tão exponencial que vai ser impossível ignorar. E aí o custo vai ficar grande demais de ficar para trás, sabe? Então essa é a minha previsão. Hein?
100%. E qualquer tentativa de regular uma tecnologia como AI não pode partir de uma nação apenas. Ou todo mundo embarca ou ninguém embarca, porque a partir do momento que os Estados Unidos começa a colocar limites na evolução da tecnologia, a China não tem nenhum freio. Então tem que ser uma coalizão global, que é algo, ainda mais hoje em dia, absolutamente difícil de acreditar que vai acontecer. Então a alternativa muitas vezes é soltar. Mas aquilo que você falou, os constituintes vão ser impactados por isso, de um jeito ou de outro, e o político vai otimizar para o voto. Ele otimiza para o voto. Então, cenas interessantes dos próximos capítulos veremos no mercado. Além disso, Pedro, tem mais algum ponto aí que você gostaria de falar? Eu acho que o ponto aqui, principalmente para os empreendedores que estão ouvindo a gente, é conseguir masterizar essa próxima base tecnológica que vai levar a gente para os próximos 10 anos, né? Então, ganhar uma boa fluência nisso no início, para conseguir, não necessariamente só fazer isso ou tombar todas as suas soluções, mas ganhar fluência nessa nova tecnologia e antecipar esses impactos que a gente está comentando aqui, eu acho que vai ser super importante, né? As primeiras empresas que foram para a nuvem, as primeiras empresas que trabalharam com digital, são as que demoram para colher os principais resultados, mas é quem está mais posicionado para poder fazer isso no futuro. É só olha para o Mercado Livre, olha para o mercado Bitcoin, olha para a AWS ou a Amazon. Essas empresas sofreram muito no começo dessas tendências até elas conseguirem se materializar. Então, não significa que a gente está falando de tendências aqui, que 2025 não foi porque você aplicou IA que o seu negócio explodiu e tal. Cara, são tendências de 10, 20 anos, né? Então a gente está olhando para algo um pouco mais longe aqui e conseguir encontrar qual é a sua principal vocação para conseguir apostar as suas fichas. Netflix, enfim, todos os players que a gente viu que conseguiram dominar uma fatia relevante do mercado sofreram durante muitos anos por ter apostado nessas tendências, enquanto elas não se materializaram, mas é o custo, né, para ser os primeiros. É isso. E não dá para subestimar o impacto de você ter 3, 4 anos nas costas de experiência otimizando determinada, né, tecnologia, comparado com alguém que entra no mercado, que você deu o exemplo, Netflix e tantos outros. Então, pense bem na onda que você está surfando hoje e na onda que você deveria surfar, porque é lá onde vai ter provavelmente o resultado nos próximos anos, né, e não o resultado que existe hoje. Então, tem muita coisa acontecendo e tem muita ruptura acontecendo, e a gente nunca viveu tanta ruptura simultaneamente. Então, esse é o recado, e com isso, agradeço Pedro Carneiro aí, falamos de muita coisa. Obrigado aí pelos insights, Pedro. Pô, Pedro, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui, e se você, empreendedor, está construindo o seu negócio em cima de algum desses insights, pode vir falar com a gente, vai ser um prazer trocar ideia e apoiar aceventures.com.br. Estão procurando negócios que vão capturar essas tendências aí nos próximos 10 anos. Boa! Com 2025 batendo a porta, é o momento de ajustar a rota e aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Lembre-se, antecipar mudanças e estar preparado faz toda a diferença para a gente transformar esses desafios em crescimento. E falando em crescimento, queremos contar com a sua participação. Tem algum convidado que você gostaria de ouvir aqui no podcast no próximo ano? Envie sua sugestão pelo link aqui na descrição desse episódio. A gente está de olho nas ideias que vocês trazem para produzir mais conteúdos relevantes em 2025. Então não deixe de compartilhar seus insights e também compartilhe nas mídias sociais, marcando @aceventures. A gente adora quando você compartilha e marca a gente. Obrigado por nos acompanhar e na próxima semana temos o último episódio do ano. Então fica de olho.